Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Numa altura em que o mundo discute e tenta resolver o problema dos migrantes e dos imigrantes, uma peça de teatro vai estar em cena no Teatro da Trindade, em Lisboa, pela mão de Ricardo Boleo, com a dupla de atores formada por Carlos Vieira e Vítor Silva Costa. Chama-se justamente Imigrantes, a partir de textos de Alberto, Fernando Pessoa e de Slavomir Mrozek. Muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Disse bem o nome? Slavomir Mrozek? Perfeitamente. Que nacionalidade é que é este? Polaco. É polaco. Sim. Então temos dois portugueses e um polaco. Sim, o texto base do espetáculo é a partir do Slavomir Mrozek, que é este autor polaco que ele próprio foi imigrante. E depois, dando continuidade também àquilo que tem sido o meu trabalho, pincelei-o com o Fernando Pessoa e com o Alberto. E qual é a ligação entre os três? O Alberto aparece muito pouco, o texto do Alberto aparece muito pouco, fala sobre regresso, e o Fernando Pessoa colei dois textos, Os Imigrantes e Os Estrangeiros, que foram publicados muito recentemente, eu não consigo precisar o ano, talvez 2017, pela Tinta da China, que foi publicado um volume do Teatro Estático de Fernando Pessoa. Nós conhecíamos muito pouco o teatro de Fernando Pessoa até aqui. É curioso, conheço muito a poesia, mas menos o... É mais fácil transcrever a poesia. É muito mais fácil... Porquê? Porque é muito mais fácil pegar nos documentos que estão na arca e agarrar numa folha e transcrevê-la. Isso já está tudo feito. Já é... Não está nada tudo feito. Não está nada tudo feito, não. Falta imensa coisa. A nível da poesia? Também acho que não. Também parece que não. Ainda há inéditos? Parece-me que sim. Tipo a Amália. A editora lança todos os anos um álbum inédito da Amália. Não consigo dizer com certeza, mas a arca ainda tem surpresas. É só abrir a arca e ver sim. O quê? E sabia-se que havia muito teatro. Aliás, o Fernando Pessoa é um dramaturgo por excelência. Inclusivamente estes heterónimos que nós conhecemos dele são vozes que dialogam entre si. E isto é muito interessante até ao nível da crítica teatral, porque o Fernando Pessoa, quando escreve O Marinheiro e o publica, o Álvaro de Campos escreve uma crítica ao Marinheiro a dizer que a partir do minuto 12, penso eu, já não sei precisar, que se adormecia. Portanto, ele fazia essa crítica a si próprio. Isso é muito interessante, porque é um espaço que às vezes nós não temos hoje. Quem? Os autores ou os encenadores? Bem, a crítica. nós não temos... Às vezes estamos enfim, a crítica hoje é praticamente inexistente. Temos pontualmente alguma crítica em alguns sítios, mas é praticamente inexistente, e parece-me que as pessoas também ficam muito ofendidas com aquilo que se diz do trabalho delas, quando o que se está a criticar é o objeto do trabalho delas. São primadonas? Pois, isso não sei. Há pouco espaço para o diálogo. E há pouco espaço para a crítica, pelos vistos. Parece que sim. O que é que está a faltar? Humildade? Não sei. Acho que faz falta um espaço de diálogo aberto entre pares, por um lado, e depois os teatros agora têm quase todas as conversas com o público, que me parece uma iniciativa muito interessante. Na parte final das... Sim. De uma das apresentações dos espetáculos. Há sempre uma conversa com o público, que me parece um espaço interessante. Até para perceber para onde é que vocês estão e para quem é que vocês estão a atuar. Nós hoje já não temos o espaço das tertúlias, nós já não vamos a seguir a um espetáculo discutir o espetáculo, nem com colegas, nem com o público, portanto, esse espaço perde-se, e os teatros hoje estão a ter esse espaço e quase todos fazem por ter uma conversa com o público, que é uma coisa que alguns deles há 10 anos não tinham. E agora é mais democrático, digamos, saber a opinião de quem vos vê? Sim, parece-me que sim. E acho importante. Acho que é importante, porque nós não trabalhamos para o nosso umbigo, trabalhamos para o público. Pois, ao que parece, alguns encenadores, autores e mesmo realizadores de cinema não têm essa opinião. Pois. Infelizmente. De que imigrantes é que estamos a falar? Nós não estamos a falar de uns imigrantes específicos, nem concretos, nem de um lugar de origem específico, nem de um lugar de chegada específico. Eu quis falar sobre a imigração num sentido lato, e em que qualquer pessoa possa identificar-se com o texto, porque parece-me muito mais importante falar sobre a individualidade destas personagens, e parece-me importante também falar sobre o lugar do estranho, o que é isto de ser estranho, o que é isto de ser estrangeiro,
o que é isto de se falar uma língua diferente, de se comer de maneira diferente, de se vestir de maneira diferente, como é que os outros olham para nós e como é que nós olhamos para os outros quando não somos propriamente parte do grupo a que chegamos, nunca, porque somos estrangeiros, e depois quando regressamos ou quando temos a ilusão de regressar, também já não fazemos parte do grupo de origem. Pior ainda são aqueles, por exemplo, os nossos lusodescendentes do Canadá, Sim. que nunca estiveram, por exemplo, nos Açores, de onde são maioritariamente originários, e cada vez que há um problema legal, eles são empurrados literalmente Sim. para fora do país, para Portugal, aonde nunca estiveram. E há comunidades de imigrantes e de lusodescendentes que nunca estiveram em Portugal, mas que através da cultura amam profundamente Portugal. Eles amam um sítio onde nunca estiveram. E é quase amar um lugar imaginário. Isso é muito bonito. Isso reflete-se de alguma forma no comportamento dos personagens? Reflete, obviamente. Estas duas personagens elas encontram-se em circunstâncias semelhantes, mas têm origens muito distintas. Um deles é um exilado político, um intelectual. É o Carlos? É o Vítor. É o Vítor. E o outro é um imigrante, um operário, que vem em busca de uma vida melhor e de poder trabalhar e de ganhar dinheiro para sustentar a sua família. E encontram-se precisamente no lugar do não retorno. Quando é que a volta deixa de ser possível? Sem nunca passar a serem verdadeiramente do sítio onde estão, sem nunca estarem confortáveis, nem sequer com a pessoa com quem coabitam. E há diversos tipos de migrantes e de imigrantes. Sim. Porque estamos a falar, por exemplo, quando eu fiz a introdução desta conversa, eu obviamente tinha em mente os migrantes que vêm do norte da África, que é o grande problema de há vários anos nesta parte. Sim. Mas continuamos, nós, a ser um país exportador de imigrantes. Continuamos, sem dúvida. Já falámos, e toda a gente sabe que no tempo da Troika foram milhares os portugueses que saíram do país, mas continuam a sair com alguma regularidade. Sim. E a voltar. A voltar também. Sim. E isso é importante. E quem volta? São os mais velhos ou os mais novos? Acho que voltam os mais novos e que estão pouco tempo fora. Alguns depois, quando atingem a reforma. Ainda no outro dia se viu na televisão uma coisa sobre os imigrantes no Luxemburgo, que tinham descontos para a Segurança Social Portuguesa, que não conseguem que a Segurança Social lhes passe um papel para que eles possam atingir a reforma no Luxemburgo e que, portanto, já em idade avançada têm que continuar a trabalhar porque lá ainda não atingiram a idade da reforma. E, portanto, há também imigrantes forçados a continuar a trabalhar pelo nosso Estado. À boa maneira portuguesa. Ricardo, para além de seres mestre em teatro com especialização em artes performativas, orientaste formações para crianças e adultos, nomeadamente em Cabo Verde. Sim. Não é? Ora bem, é deste país que chegam muitos justamente dos imigrantes africanos que vivem em Portugal. Queres-me falar dessa tua experiência? Eu fui a Cabo Verde já 2 vezes fazer espetáculos. Levei a primeira vez um espetáculo que falava precisamente, o espetáculo é de 2013, chamava Setter, e falava precisamente dessa questão dos jovens estarem nessa altura a serem empurrados para fora do país. E em Cabo Verde foi uma surpresa brutal, porque as pessoas choravam durante o espetáculo, porque não há nenhum cabo-verdiano que não tenha alguém da sua família imigrado. O mesmo se pode aplicar quase aos portugueses. Mas que não é tão verdade como em Cabo Verde. Cabo Verde é um país que é um conjunto de ilhas perdidas no Atlântico, não é? Portanto, é muito difícil encontrarmos um cabo-verdiano de uma classe média, por exemplo, que nunca tenha viajado. É muito difícil encontrar um cabo-verdiano que não tenha alguém imigrado. Todos eles têm referências do estrangeiro e todos eles têm saudade. É muito específico do povo. Por isso é que a canção da Cesária Évora se tornou quase um segundo hino nacional. Exatamente. E ela é veneradíssima lá. Há paralelismos entre o que acontece em Cabo Verde e em Portugal ou não há pontos de ligação? Não sei, honestamente não tenho um conhecimento profundo disso e na questão da imigração não creio. Acho que se imigra em condições muito, muito diferentes. Como é que este texto, que junta 3 autores, Alberto, Fernando Pessoa e Slavomir Morozek, se conseguem unir num só? Onde é que está o papel do encenador no meio disto tudo?
Bem, em primeiro lugar vem a dramaturgia, não é? Mas o espetáculo é da tua autoria. Sim. A dramaturgia do espetáculo, numa primeira fase, passa precisamente por juntar estes 3 textos e fazê-los ter uma voz própria, como se fossem escritos por um só autor. E isso não é um trabalho simples, porque são 3 autores muito distintos, o Fernando Pessoa de uma época inclusivamente distinta dos outros 2, que foram contemporâneos. Mas essa é a dificuldade, é encontrar uma voz autoral para o texto, para o texto final, porque o texto passa a ser um texto meu, passa a ser um texto que vem a partir destes 3 autores, mas que passa a ter uma voz autoral minha. E depois a encenação eu distingo como um trabalho perfeitamente à parte disso. Eu encerro o trabalho da dramaturgia, o texto fica finalizado, e quando passo para a encenação trato como se fosse um texto que eu nunca tivesse pegado e que não conhecesse. O Alberto, curiosamente, foi objeto de um filme o ano passado. Sim. Chegaste a ver esse Sim. filme. Retratava bem este autor quase maldito da poesia portuguesa. Acho que o Ricardo Teixeira estava muito bem no filme. Eu não tenho conhecimento da biografia do Alberto suficiente para fazer uma afirmação dessas. Para dar uma ideia. Eu acho que nós muitas Mas o Alberto, vezes... mesmo antes de ter morrido, depois passam quase a mitos. Ele de facto sempre foi muito revolucionário no seu tempo. Sim, com certeza. Mas nós tendemos a confundir a biografia com bibliografia. E a bibliografia não constitui a biografia de um autor. Onde é que está a diferença? É total. A biografia é a sua vida, a bibliografia é a sua obra. E, portanto, a obra pode confundir-se com a vida. Não significa que venha em paralelo. Não é porque eu escrevo sobre A, B ou C que eu sou A, B ou C. Algum destes 3 autores foi imigrante à sua maneira? O Fernando Pessoa, talvez? Foram todos. O Fernando Pessoa foi viver para a África do Sul, como é do conhecimento geral. Porque a mãe se casou e foram para lá viver. O Slavomir Morozek, como eu há pouco referi, foi imigrante e foi exilado político. Esteve nas 2 circunstâncias das personagens. E o Alberto também viveu fora de Portugal, onde aliás estudou. Aonde é que ele esteve? Penso que foi na Bélgica, não quero estar a mentir. Não era propriamente daqueles imigrantes... Bom, era um imigrante intelectual. E de uma classe abastada. Portanto, digamos que era um imigrante de luxo. Sim. Ao contrário da personagem ali do Carlos Vieira. Muito bem-vindo, Carlos. Olá, obrigado. Já não nos víamos há vários anos. Há vários. E eu digo-te isto porque isto é há pouco tivemos aqui a relembrar, há 21 anos, sensivelmente, tu eras uma visita semanal dos estúdios da Rádio Renascença, onde na altura serviam parte dos estúdios para cenas da série Médico de Família da SIC. Portanto, estivemos ali em convívios durante meses, não sei, quase um ano. Antes de passarmos aos imigrantes, esse período da tua vida e da tua carreira deixou-te saudades? Sim, foi o início exatamente em televisão. Médico de Família foi a primeira produção que eu fiz para televisão. E quando olho para trás, obviamente que há sempre saudade e boas memórias, acima de tudo. Recorda para as pessoas qual era o teu papel? O meu papel, ele era um personagem complicado. Eu contracenava com a Rita Blanco. Ele era um personagem que aparecia assim de repente ali na rádio. Ele trabalhava na rádio, se bem me recordo, já foi há muito tempo, e trabalhava ao lado numa outra encarnação. No século passado, numa outra reencarnação. Literalmente. Ele trabalhava na rádio e de repente era assim um personagem meio misterioso. De repente havia uma soma de dinheiro que desaparecia. Tinha sido ele que vem-se a descobrir depois que foi ele que roubou por ser... Ele tinha ali um problema, era toxicodependente, tinha ali um lado ligado ao consumo de droga, e isso acaba por ser o personagem, e vem-se a descobrir do que é que tinha acontecido. Portanto, era um personagem interessante. Assim, a primeira participação que eu fiz, e claro que tenho boas memórias e saudade. Não só porque éramos todos 20 anos mais novos, não é verdade? Exatamente. mas por outros motivos também. Sim, ao início. Dessa altura até hoje, o teu percurso artístico não passou muito pela televisão, curiosamente.
Ora bem, passou espaçadamente. Eu estou a dizer que não passou muito. Não, ou seja, passou, claro. Sim, pontualmente tive produções que tiveram que tiveram bastante audiência e tiveram impacto mediático, como Os Morangos com Açúcar, que nós começámos a fazer a primeira série, não imaginávamos sequer que iria ser uma série de enorme sucesso. Presumo que não te fosses um dos alunos. Era um professor de matemática que no início era confundido com aluno e efetivamente era assim um professor jovem, bastante simpático e que lecionava a matemática de uma forma muito agradável e bastante próxima dos alunos. Era mesmo ficção, na verdade? Era mesmo ficção. Tive assim vários casos. O Mundo Meu foi uma novela que teve imensa audiência na TVI também, no horário das 11 às 23 horas, lembro perfeitamente. Foi uma novela com um grande impacto e Os Laços de Sangue foi a última novela que eu fiz, em 2011 já. Premiada? Que teve imenso, foi um êxito enorme, ganhou um Emmy exatamente, e foi assim a última produção que eu fiz, que teve muito impacto, fazia um vilão. Parece que estás talhado para os vilões. Foi o primeiro nessa. Eu tive alguns personagens que eram assim vilões. Este foi assim o primeiro, efetivamente, forte. O Ricardo Laços de Sangue. Foi muito interessante como trabalho, como projeto, sem dúvida. Foi assim a última novela com um grande impacto mediático e audiência. Antes de falarmos desta peça, Os Imigrantes, perguntava-te se alguma vez já experimentaste estar na pele de um imigrante mesmo. Sim, experimentei, estive em França de 2012 a 2016, portanto aí sim. E com um grande currículo, ao que eu ouvi dizer. Com um currículo interessante, fiz então partilha connosco que não sei se eras imigrante de luxo ou não. Não era um imigrante, efetivamente. Eu saí de Lisboa, saí de Portugal em 2012, o meu objetivo era fazer... Entrou a Troika e saiu o Carlos Vieira, foi isso? E foi quase. Já estava programado ou foi coincidência? Acabou por se... Foi uma conjuntura de vários fatores que determinaram a minha saída e que também foi provocada por mim. Há aqui estes dois fatores. Foi um momento, olho para trás e penso que foi exatamente foi o momento certo para poder ter esta experiência de saída e estar fora num país de acolhimento como a França. Foi um país onde estive durante 4 anos. O meu objetivo eu fui para a França em 2012 para seguir um curso em continuidade com a Joelle Sevilla na companhia dela, Acting Studio, de Petit Jeu du Pomme, que é uma companhia, uma estrutura, uma família de teatro em Lyon, onde eu estive durante 4 anos e acompanhei as produções e estive integrado nessa estrutura que me recebeu bastante bem. Essencialmente foi isto. Acabei por ter uma ligação à Universidade de Jean Monnet também, onde fiz um trabalho com a leitora de português, o que foi muito interessante como percurso, foi uma surpresa para mim. Porquê? Porque não acreditavas que havia tanta gente a querer ouvir e falar português e escrever? Não, foi uma surpresa porque quando fui para a França, nunca pensei ficar 4 anos. Quando saí, o objetivo era ficar 1 ano, no máximo, fazer este curso em continuidade, que expliquei, e regressar. A questão é que quando chego faço essa formação e acabo por criar os meus contactos, a minha rede de contactos, e de repente estou por mim e vou ficando e vida acontece. Ao fim de 2 anos acabei por estar numa escola de línguas. Eu enviei currículos, pensei, por que não tentar se calhar aqui a questão de uma escola de línguas, a minha base é comunicação. Estava num país estrangeiro, portanto é preciso não esquecer, e efetivamente aqui há oportunidades que se abrem, para além das nossas competências, valências, há outras possibilidades, nomeadamente esta que apareceu, e de repente foi-me proposto nessa estrutura, nessa escola de línguas, fazer um trabalho que contemplasse a comunicação, já que a minha formação contempla e prevê isso, associar a comunicação à leitura de textos, estruturas comunicativas, na relação com os alunos, puxar pela leitura, desenvolver ou potenciar a língua. E como tu já tinhas sido professor nos Morangos com Açúcar, portanto... Ajudou. Já tinha feito exatamente o estágio. Portanto, acabou por passar por aqui também. Isto é uma surpresa para mim, sim, que concluiu, ou que teve depois uma sequência na Universidade de Jean Monnet. Portanto, já estamos num nível superior. Sim, e foi uma grande surpresa e foi muito interessante como percurso. Porque acabei por fazer esse trabalho ao lado da leitora de português
no desenvolvimento da leitura com os alunos, na comunicação com os alunos, basicamente. O que é que eles queriam aprender de português? Desculpe? O que é que eles queriam aprender de português? Portanto, estamos a falar de alunos estrangeiros Pois não, mas tu eras... Nomeadamente para virem para Portugal trabalhar, porque o mercado, entretanto, abriu bastante e... Mas é engraçado, enquanto uns saíam, outros queriam entrar. Sim, sem dúvida. E há muitas empresas estrangeiras também, francesas, nomeadamente. Portanto, há um grande interesse de aprender português também para vir trabalhar para Portugal, como mercado, que é bastante aliciante. Portanto, não é só em Paris que há imigrantes e onde eles querem residir, é em toda a França. Sim. E a nível dos consulados e embaixadas e tal? Sim, conheci a Maria de Fátima Mendes, a Cônsul-Geral de Portugal em Lyon, com quem me dei. A Lyon não é a sede da Euronews? Exatamente, a sede da Euronews é em Lyon, exatamente. Tenho colegas que trabalham lá também. Portanto, por causa da comunicação? Exatamente, e acabou também por ser um grupo de pessoas com quem me dei durante estes 4 anos. E tive uma relação com o consulado, exatamente, através da... Já ouvi dizer que tinhas relações estranhas, agora relações com o consulado? Não, com o próprio consulado em si. Nunca tive relações estranhas, bastante transparentes. Não, mas foi um período especial da minha vida, estes 4 anos em França. Foi um bom período e um período especial, bastante foi fundamental, eu penso. Então o que é que te fez regressar ao solo pátrio? Lá está, ao fim de 4 anos, eu sempre fiz questão em sublinhar, e agora em relação às produções e ao meu trabalho em Portugal, sempre fiz questão de sublinhar que, independentemente de querer sair e querer estar fora durante este período, e este tempo acabou por se ir alargando, sempre mostrei o interesse de vir e estar presente para produções nacionais de ficção, e sempre fiz tudo para vir e estar presente e continuar este meu trabalho. O que é que me fez voltar? Ora bem, ao fim de 4 anos fora, nós questionamos se efetivamente queremos continuar. Estamos a falar em 2016. Exato. Se queremos continuar ou se já chega. Eu nunca quis sair para ficar, ou nunca quis sair para estar em França e viver em França e ficar e permanecer. Eu sempre quis voltar, e o meu país é Portugal, e é onde eu quero e pretendo continuar a trabalhar. E sou ator e pretendo que a minha profissão continue neste país e não noutro. Este foi um período, como disse, especial e importante, extremamente importante no meu percurso, na minha vida. E o que me fez voltar foi essa necessidade de estar no meu país. Por todas as razões e mais algumas. E, efetivamente, quando nós decidimos voltar, há um conflito que se estabelece. Porque, de repente, temos uma vida que acaba por se estabelecer noutro país e temos o nosso país, o qual nunca deixámos. Há esse conflito quando decidimos voltar e pensamos, bom, foram 4 anos que estive neste país, agora vou voltar novamente ao meu país, à minha casa, vou voltar a casa. Voltaste a partir do ponto zero, ou não? Quando se volta, curiosamente, nós pensamos que voltar é tranquilo e é imediato e não tem qualquer tipo de questão, e tem. Voltar significa o nosso confronto com quem somos naquele momento. Somos alguém novo. Houve uma transformação, uma metamorfose que aconteceu ao longo de 4 anos. E, como dizia o Ricardo, e aqui a questão do mito dos regressos ou de voltar, ir não significa voltar da mesma forma. Nós não voltamos como partimos. Aconteceu muita coisa em 4 anos. Houve muita vida, houve muita mudança, houve muita adaptação, houve muito suor, houve uma série de coisas que são contempladas neste tempo de 4 anos. E quando voltamos, o nosso confronto é com quem nós somos. É como se de repente nós nos partíssemos aos pecados. E quando chegamos percebemos que não somos a pessoa que saiu, e os outros veem isso. Vieste muito diferente? A diferença não é imediata, nós não nos apercebemos imediatamente que estamos diferentes, os outros fazem-nos notar que estamos diferentes, e nós vamos nos apercebendo no contacto com os outros, no pensar que quando chegamos nos ligamos imediatamente às referências que tínhamos e que o espaço continua a ser o mesmo, e de repente não é, tudo está diferente. Mas Portugal mudou muito. Mas tudo está diferente ao nível interior, nós estamos diferentes. A forma como olhamos, como falamos, como nos veem, somos outra pessoa. Carlos, isto não é romântico nem poético, não, é verdade. É verdadeiro, mas há um ditado que diz que quem não aparece esquece. Sim, é verdade. Sentisse isto? Senti. Ao longo de 2 anos perguntaram-me N vezes se eu estava cá.
já tinha voltado, e eu já disse várias vezes que voltei e que estou cá, e aproveito agora para dizer, eu estou cá, eu voltei. Mas foram 2 anos a perguntar. Já estamos a falar em 2018. Exatamente, passaram 2 anos e eu estou cá, efetivamente. E o que é sobrevive-se de quê? Entre 2016 e 2018? Ora bem... Se é que podes revelar? É claro que sim, temos que fazer uma boa gestão dos nossos recursos e temos que saber exatamente muito bem em que é que gastamos o dinheiro e como, e temos que ser provocadores e temos que ser empreendedores, e isso acho que foi qualquer coisa que eu aprendi também em França, e não só, e nós somos muito empreendedores, eu acho que o português é bastante empreendedor, nós temos que nos desafiar, nós temos que provocar as coisas, não podemos ficar à espera que elas aconteçam, seja na nossa área, seja noutras áreas. Nós temos que desenvolver competências, valências, nós somos plurais, somos multidisciplinares em nós, como pessoa e os seus heterónimos, nós também temos vários, nós somos várias pessoas dentro de uma só, e é verdade isto que eu estou a dizer, e chegar à França acabou por mostrar isso, ter que desenvolver competências, ter que aproximar-me de outros aspectos meus, descobrir-me de outras maneiras, e isso foi uma grande aprendizagem, uma grande lição de vida. Por isso, e daí o regresso, chegar, que contempla toda esta diferença, não é fácil. Chegar não é fácil, mais do que partir, que é difícil. Curiosamente, é regressar. Adaptarmos-nos à nova realidade, à nova cultura, à nova língua, a reaprender a falar, reaprender a estar, reaprender uma série de coisas que não é evidente, nem é fácil, nem acontece em 2 dias, vai acontecendo, é progressivo e custa, e tem essa dificuldade inerente. Chegar é tão ou mais difícil, adaptar-nos ao regresso é tão ou mais difícil do que partir. E nunca ninguém pensa nisso? Não sei se não pensa. Só se alguém estiver nessa pele. Penso que sim, penso que é importante estar nessa pele para perceber toda esta transformação, toda esta metamorfose, que eu acho que é extremamente rica. Eu estou a falar de um corpo que é manifestamente interessante, esta transformação, e é interessante passar por toda esta transformação, vivê-la e poder interpretá-la e falar sobre ela, sim. Antes de passar ali ao Vitório Silva Costa, uma última questão, Carlos. De alguma forma, para o teu personagem nesta peça, Os Imigrantes, colocaste alguma da tua própria experiência que passaste em França? É impossível não colocar. De que forma? Através de momentos, de frases, de reflexões que o personagem tem ao longo da peça, em relação às quais eu me identifico e me emociona algumas vezes, e isso é normal, não é? Sentes-te retratado? Seria estranho se não sentisse... Com alguma proximidade? Sim, independentemente de serem experiências diferentes, distintas, elas tocam-se, obviamente. Sim, obviamente que sim. Muito obrigado. Obrigado eu. Carlos, agradecia que te trocasse ali com o Vítor, mas neste meio tempo uma pergunta para o Ricardo Boleo. Ricardo, como é que nós estamos a nível de teatro? É uma questão recorrente em Portugal. Os jovens que querem fazer teatro muitas vezes não o conseguem fazer cá e justamente têm que ir para fora do nosso país para tentar a sua sorte. Como nas outras profissões. Como nas outras profissões. Eu acho que há... Mas esta é de alto risco. É de alto risco, é. É porque, desde logo, as condições em que as pessoas são contratadas para trabalhar não é como nas outras profissões, mas eu, neste momento específico, não consigo dizer que é mais difícil fazer teatro do que fazer uma outra coisa qualquer. No outro dia estava a falar com jovens que começaram a trabalhar num call center e que têm um contrato mensal que ao fim daquele mês termina e que, portanto... não com o call center, mas com as companhias. Não, estou a falar do call center. Do call center. Do call center. Do próprio call center. Ao fim do mês, do mês termina, do mais precário possível. E o teatro tem a característica de ser assim também. Temos muito pouca gente a trabalhar em companhias, a receber salários mensais, a poder pensar na sua vida a médio prazo, a poder organizá-la a médio prazo.
E acho que as televisões e as telenovelas vêm colmatar um bocadinho essa lacuna que o teatro tem para os atores, porque permite inclusivamente que os atores possam receber no teatro cachês baixos, e porque amam o teatro, porque querem fazer teatro, porque têm o salário da telenovela e porque sabem que no mês seguinte irão comer. Porque no teatro nós às vezes nem sabemos se temos público para aquela noite, porque os portugueses também não compram, como noutros países, com antecedência de 6 meses os bilhetes, e nós às vezes temos uma sala vazia que só se enche 10 minutos antes. Nós nunca sabemos, vivemos na corda bamba sempre. No coração nas mãos. Sim, sem dúvida. Vítor, muito prazer, bem-vindo. Obrigado. Aquilo que o Ricardo diz em relação às novelas... Tu ainda por cima és uma espécie de imigrante. Eu não sei se as pessoas que vêm do Porto para Lisboa se consideram desta forma. Bem, eu de alguma forma sinto-me não um imigrante, mas alguém que teve de... Enfim, vou ao encontro da imigração, mas alguém que teve de sair de um sítio, ou que quis também, porque foi mais do que uma obrigação, foi uma necessidade e uma vontade da minha parte de sair do meu sítio de origem e procurar, mesmo que dentro do mesmo país, outro local para me desenvolver tanto social, pessoalmente, intelectualmente e profissionalmente, porque foi esse o meu grande objetivo, foi mudar-me de cidade para procurar outros objetivos. Mudar de vida, como diz a canção. Mudar de vida, sim. De alguma forma mudar de vida e assim foi. 5 anos depois assim foi. As coisas mudaram muito em 5 anos, felizmente para mim, com tudo que isso tem de bom e de mau, porque há sempre, como na imigração forçada e por obrigação, há sempre coisas que ficam para trás, familiares principalmente, porque estou sozinho em Lisboa do ponto de vista familiar. Estamos só a 300 km. E é pouquíssima a distância e rapidamente posso voltar ao sítio de origem, mas a distância sendo de 300 ou 3.000 existe, e esta distância não, por muito pouca que seja, é sempre uma distância e isso marca sempre uma diferença. Tu fizeste muito teatro no Porto, aliás foi lá que compuseste a tua parte de formação, embora continues aqui em Lisboa. Para fazer televisão, de onde és sobretudo conhecido de várias produções, ser do Porto não basta? Ou é complicado? Tem que se vir para a capital? É assim, por muito que custa à malta do Porto. Tecnicamente temos que vir para a capital por uma questão óbvia e básica, que não há produção de televisão ficcional no Porto. Existe o Porto Canal, que é um canal de informação, mas não é um canal que tenha ficção. Portanto, automaticamente, querendo fazer televisão e querendo fazer ficção, tenho que me deslocar para Lisboa, não obrigatoriamente, porque há atores que continuam a viver no Porto que fazem televisão com alguma frequência, mas de facto o mercado está cá e as estruturas de trabalho estão cá nesse sentido televisivo. Portanto, sim, por muito que me custe ainda admitir e honestamente sinto que o Porto artisticamente sempre foi muito desenvolvido e muito rico e cada vez é mais, mas ainda... Mas não a esse nível. Mas a este nível, a nível de televisão, de ficção e mesmo de cinema, ainda falha em alguns casos. Mas acredito que caminhamos para um sítio de menor centralização e eu acredito que o Porto a curto, médio prazo terá também o seu próprio desenvolvimento. O seu próprio estúdio, pelo menos, já não será mau. Recorda-me como é que foi o teu primeiro casting aqui em Lisboa. O meu primeiro casting foi para a série que o Carlos também fez, Os Morangos com Açúcar, e que 80% dos atores em Portugal fez. Pelo menos dentro da tua geração. Sim, dentro Quantos anos é que tu tens? Tenho 26. Portanto, eu tinhas que... 21? Tinha 21, sim, 21, tinha 20 ainda. Em que ano, em que temporada? Foi a última, temporada 9. Portanto, já foi Foi a tempo. Foi a tempo. Embora vá regressar agora com... Sim, mas dessas 9 temporadas. Ou seja, ele fez a primeira e tu fizeste a última. Exatamente. Tal como os personagens, somos dois polos
que se encontram em algum lugar. Não esperava fazer esta analogia com os morangos com açúcar, mas é verdade. Agora que se fala nisso... Mas é verdade, agora que se fala nisso, é verdade, sim. Esse meu primeiro casting foi um casting aberto a nível nacional, foi um casting com cerca de 12 mil pessoas, portanto eu vim um bocadinho à descoberta e na loucura daquilo que era a possibilidade de fazer um casting, coisa que para televisão. Especificamente, coisa que no Porto não existia, e vim muito levianamente e com o intuito de viajar até Lisboa, conhecer um pouco da cidade. O casting foi no Teatro da Trindade, curiosamente, na sala principal. Não há coincidências. Sim, enfim, chamemos o que quisermos. E desse casting de 12 mil pessoas foram retiradas 30 para o casting final da série dos Morangos. Desses 30... Para vários personagens. Para 5 personagens. Eram 5 personagens, 2 masculinos e 3 femininos. E desses 30 foram selecionados os últimos 5 e felizmente eu fui um dos 2 rapazes selecionados. Quem foi o outro? Foi o Henrique de Carvalho, neto do Rui. Sim, Rui de Carvalho, sim. E, portanto, a partir daí, tu não caíste de paraquedas porque te sujeitaste a esse casting, mas começaste a dar cartas na televisão e até agora nunca mais paraste. E estás de alma e coração na televisão, ouvi dizer. É verdade. Sim, o nome da tua atual, da novela, sim, em Antena na SIC. Sim, é verdade. No espaço de 5 anos, que é o tempo que coincide em estar na capital, tenho quatro novelas e uma série que são Os Morangos com Açúcar. Portanto, a nível temporal, mantive uma consistência, sempre pautada com produções em teatro. Felizmente tenho tido essa oportunidade e esse privilégio de, mesmo mudando de cidade e sendo forçado por vontade própria a conhecer pessoas novas e a começar quase tudo do zero, a nível artístico, essencialmente, tenho tido a felicidade e o gosto de poder pautar o meu trabalho em televisão com o trabalho em teatro, e para mim, enquanto ser humano pessoal e artístico, é fundamental, porque eu gosto verdadeiramente de fazer telenovela, gosto cada vez mais, porque para mim me é muito difícil ainda, a vários níveis, e essa dificuldade traz-me muito gosto e muito prazer a construir os meus personagens, a trabalhar no ritmo e na dinâmica de novela. Tal como em teatro, que é a minha formação, eu tenho o maior dos prazeres e dos gostos em cada vez mais fazer e conhecer pessoas novas. O Carlos e o Ricardo é uma primeira abordagem que tenho com eles, porque não os conhecia antes desta produção, e mais uma vez penso racionalmente nisto, que é não me arrependo de nada do que tenho feito até hoje, e este é um projeto que se assemelha a isso mesmo, que me está a dar muito gosto e que me é muito difícil, porque quanto mais os projetos e os desafios difíceis são, no meu ponto de vista, quer racional, quer emocional, mais vontade me dão de os enfrentar, porque só assim é que eu posso crescer. Há uma coisa que eu julgo que é fantástica, que são os atores. Vocês continuam a gravar a novela nesta altura? Sim. Como é que vocês gravam a novela até às 6, 7 da tarde e depois mudam de chip e estão no teatro? Não é fácil, mas é mesmo isso, é mesmo uma questão de chip ou de dinâmica mental, porque nós estamos a ensaiar há cerca de 1 mês e 2 semanas, sensivelmente, com bastante trabalho já de pré-preparação. E a minha dinâmica é muito esta, tem sido nos últimos meses, que é gravar de manhã e à tarde e ensaiar à noite. Mas eu já preparo a minha semana, eu faço a minha semana de segunda a sábado de trabalho, e ao domingo é o dia, enfim, de descanso e de organização. Mas já preparo a minha semana consciente de que, o meu dia de trabalho na novela acaba aqui, o meu dia no teatro começa aqui. E há sempre uma passagem que é muito rápida, temporal, porque não tenho muito tempo de preparação para isso, mas que é positiva é uma ginástica mental e física muito grande. Mas só se consegue isso aos 26 anos? Eu acho que não. Eu acho que não tem a ver com a idade, tem mesmo a ver com a vontade daquilo que é ser e querer ser o melhor ator e o melhor
contador de histórias possível, é com essa base, de alguma forma, que eu faço o meu trabalho e que crio a minha dinâmica de vida, porque, curiosamente, quando só estou a fazer teatro, só, entre aspas, quando só estou a fazer teatro ou só estou a fazer televisão e não tenho esta dualidade, é-me mais estranho e é-me mais difícil gerir a minha vida, porque parece que me falta alguma coisa. Portanto, eu preciso quase de uma forma esquizofrénica e masoquista de ter esta carga de trabalho excessiva para me sentir de alguma forma vivo e para não pensar em outras coisas? Enfim, nomeadamente nas fofoquices que andam a arranjar contigo? A imprensa cor-de-rosa? Eu já lidei de uma forma mais emocional com isso, agora sou muito prático e muito racional. Qual foi a pior coisa que disseram sobre ti? Bem, sobre... Enfim, a lista é longa. Sim, não é assim tão longa, mas eu confesso que sempre passei um bocadinho à margem de todas as coisas mais pessoais, quer a nível de relacionamentos, quer a nível de relação familiar, e houve uma altura, já há uns anos no início do meu percurso em televisão, que tentaram, de alguma forma, entrar naquilo que é o meu seio familiar e os problemas que existem na minha família, ou que não existem. Isso será São sempre inventados? Isso será sempre connosco e não mais do que isso, mas eu sempre lidei com isso de uma forma muito, muito prática e sempre pus à frente aquilo que é importante para mim, e isso de facto não é importante para mim. Tem a sua importância e tem a sua validade, mas eu prefiro manter-me à margem. Na altura. Uma última questão, Vitória, agradeço muito teres vindo cá. É verdade ou não que para alguém que vem do Porto a melhor coisa que existe em Lisboa é a Autostrada do Norte? Não, eu contrario um pouco essa ideia. Eu adoro o Porto, vou gostar sempre e gosto sempre de voltar, e como o Carlos e o Ricardo diziam há pouco, nunca voltamos da mesma forma, porque o regresso nunca é possível da mesma forma, como diz o Alberto e como diz o meu personagem neste caso. Mas eu gosto muito de Lisboa, gosto muito de viver cá. Acho que Lisboa é, para além de ser uma grande capital europeia a vários níveis, e turístico e tudo mais, como está na ordem do dia, culturalmente é muito interessante. O Porto também está. O Porto também, como é óbvio, mas vejo sempre o Porto e Lisboa como um complemento uma da outra e não como um afastamento, ou seja... Nem como uma rivalidade. Nem como uma rivalidade, porque existe, é claro e é social e é histórico, mas eu prefiro ver as cidades porque me são as duas muito próximas, uma de nascimento, enfim, outra da adoção. Outra da adoção. Mas eu gosto de as ver sempre como um elo de ligação artístico, social, pessoal, humano, emocional. Portanto, a autoestrada é boa porque é rápida, e há uns anos, não que eu saiba, mas há uns anos demorava-se muito mais tempo a fazer Porto-Lisboa. É verdade. Confere. E de alguma forma, e fazendo uma espécie de analogia, há uns anos demorava mais tempo a fazer esta travessia, agora é muito mais rápido. Portanto, cultural, socialmente também será assim, esta ligação entre Porto e Lisboa, como Coimbra, como Algarve, será sempre de ligação e de conexão e nunca de exclusão. E de rivalidade. E garanto-te que deixamos a rivalidade para os futebols. Sim. Que é curioso, porque sendo eu também do Porto, sou de um clube cá de Lisboa, do Sport Lisboa Benfica, portanto essa rivalidade existe, é positiva. Acho que mas acabaste é sempre... de perder 5% dos teus admiradores. Não, acho que não. O Benfica é um clube nacional e internacional. E vai ser campeão este ano, na tua perspectiva? Espero que seja campeão este ano, mas, e sendo de alguma forma politicamente correto, mas acredito mesmo nisto, o Benfica só será campeão e só será uma melhor equipa se o Porto for uma equipa melhor. Ou seja, isto tem a ver com um bocadinho, fugindo aqui ao futebol. Infelizmente não temos tempo para desenvolver. Pronto, é isto. Quanto melhores forem os nossos pares, melhores nós seremos. Basicamente é isto. Por isso é que nós, não sei quem é que dizia aquela célebre frase, os amigos quero-os perto, os inimigos quero-os ainda mais próximos. Sim, exatamente. Não é o caso, obviamente, aqui dos imigrantes. Ricardo, uma última palavra para ti. O que é que pode levar os espectadores a verem esta peça no Teatro da Trindade? Bem, em primeiro lugar, 2 grandes atores. E 3 grandes autores. E um grande encenador, já agora também. Pronto. Puxa os galões, faz favor. Exato. Mas eu acho que cumpre perfeitamente aquilo que eu acho que é a função do teatro, que é de nos colocarmos perante nós, que é a de nos vermos sem que estejamos à espera de encontrar espelhos ou reflexos. O Stal Monteiro dizia uma coisa muito interessante, que era
Levar o homem ao teatro é pôr o homem perante o homem. Urge, portanto, levar o homem ao teatro. E isto é para mim também a função daquilo que é o teatro e que deveria ser o que deve sempre levar as pessoas, os espectadores, às salas de teatro. E é uma espécie de obrigação. Sim, sem dúvida. Até quando é que esta peça vai estar em cena? Nós estreamos a 20 de março, estamos até 28 de abril, de quarta a sábado às 21h30 e aos domingos às 17h. No Teatro? Teatro da Trindade, na Sala Estúdio. Portanto, não esqueçam, Carlos Vieira, Vítor Silva Costa, os protagonistas dos Imigrantes, com a encenação e autoria de Ricardo Bolé, os meus convidados hoje aqui do Germano Campos Entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Vocês já sabem, na verdade, escuso estar aqui a repetir. Até à próxima, que seja breve, com grandes projetos que venham aí. Obrigado, até à próxima. Obrigado.